Paz de Deus, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui, o irmão Rival, aqui, da comunidade cristã no Brasil, para falar um pouquinho do Projeto Resgate, onde eu convido você, meu irmão, minha irmã, em Cristo, para visitar a nossa reunião cristã. Venha fazer uma visita. Venha junto conosco adorar e glorificar esse grande Deus. Amados irmãos, a comunidade cristã no Brasil é um ministério livre, irmão. Nós queremos proclamar o Evangelho de Cristo. Nós temos, sim, nossa liturgia, o nosso interesse denominacional, como todas as igrejas, todas as denominações, né, no caso. Mas o nosso intuito é mais anunciar que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, cura, e que nós somos um povo só. Ainda que você não esteja no meu ministério, mas nós cremos que você, que confessa Cristo como seu Salvador, é meu irmão, é minha irmã em Cristo Jesus. Eu queria aproveitar aqui, deixar aqui uma mensagem da Palavra de Deus, que é muito conhecida. João 14, versículo 6, está escrito assim: Eu sou a verdade e a vida. Jesus afirmando que ele é a verdade e a vida. Jesus falando: Eu sou o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, aqui já é um exemplo, irmão. Só existe um caminho. Quando alguém fala que certo lugar, que certo ministério, que certas denominações é o caminho, é uma mentira, irmão. Porque não está se baseado com a verdade da palavra de Deus. Porque o caminho é Cristo. Como ele simbolizou também que ele é a porta, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse que ele é o caminho. Se um ministério não falar que Jesus é o caminho, que Jesus salva, que Jesus é a vida, e Jesus é o Messias, ele não está pregando o verdadeiro evangelho. O Senhor Jesus, na sua última noite com seus discípulos, antes de ser crucificado, ele organizou um jantar, uma reunião, e à mesa junto ali estavam os apóstolos, para receber as instruções finais, que Jesus entendia que o seu trabalho ia se cumprir, e que seria muito importante, irmão, para a nossa vida, ou na verdade, para a Igreja de Cristo, sobre o Espírito Santo. Ele tinha o propósito de ir, mas queria preparar a igreja que ficasse aguardando a vinda do Espírito Santo. E Jesus explicou que ele iria a um lugar e que seus seguidores, um dia, ele voltaria para levar para casa o Pai. Mas que ele não ia deixar, nesse intervalo de tempo da volta de Jesus, ele sozinho. Que ele prepararia e mandaria o outro no seu lugar. Estava dizendo sobre o Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo. E nos seus discípulos, que era Tomé, ele era meio confuso, irmão. Ele não entendia muito. E não compreendeu o que Jesus queria dizer, para onde que ele estava indo. Ele entendia que seria no mundo terreno. Jesus falava no mundo espiritual, que ele ia retornar ao lugar do Pai. E que tinha dúvida qual era o caminho. Que caminho é esse que Jesus está falando? Foi então que Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, através de Cristo que se chegava a Deus. E Tomé pensava em caminhos terrenos, porque Jesus, ele colocou a todos que ele é o único caminho que leva a Deus. Então, nenhum ministério pode levar a Deus, mas a palavra de Deus, o Jesus Cristo, esse leva ao Pai. E por causa do pecado que o homem tinha, irmão, todos nós ficamos longe, separados de Deus, longe da sua presença. Sem Deus, nós não estamos completos.
e passamos a vida procurando um caminho, um Salvador que leve à satisfação. No fundo, procuramos um caminho de volta para Deus. Isso que o homem procurava, de certo modo, fazer. E Jesus, ele mostrou que ele era o caminho, que ele que era a solução. E naquela busca de completar a vida, os discípulos, muitos caminhos podiam seguir, porque já existiam outros caminhos. Eram religiões, eram os escribas, eram os religiosos judeus, eram outros povos com outras crenças, né? E as religiões, no dia de hoje, talvez se apresentam como caminho, como ministério verdadeiro, igreja verdadeira, única igreja que tem a doutrina de Deus, para atrair as pessoas desavisadas. Eles falam que é a única igreja tradicional, é a única igreja dos princípios da era cristã, e vende que o seu ministério é o caminho, e não fala que o caminho é Cristo. Então, existem vários caminhos que nós podemos seguir, sim. Esses caminhos dos aventureiros, dos pastores milagreiros, dos professores em teologia, que mostram sabedoria e acaba convencendo muita gente pela sua sabedoria. Mas se a sabedoria, se esse caminho, se esse pregador, se esses que pregam curas de milagres não tiver Cristo, aí o foco não for Cristo, irmão, é engano. Porque há caminhos que a Bíblia fala, ele parece retos para o homem, mas no fim é para a perdição. Porque Jesus é o caminho para o Pai. Para chegar a Deus é necessário passar por Jesus. Crer em Jesus. É por isso que ele falou, aquele que crer em mim, passará da morte para a vida. Quem crê em Deus, tem que crer em Jesus. Porque se não crer em Jesus Cristo, não se chega. Porque os outros caminhos só levam ao abismo, à perdição. Porque entre nós e Deus existia um abismo. E Jesus é a ponte, é o caminho, é a bússola a seguir. O destino a seguir. E ele vem através do seu sacrifício de cruz, irmão, nos libertar. Jesus nos libertou quando ele derramou o seu sangue, deu sua vida e ressuscitou. Ele deu a oportunidade de nós nos religarmos com Deus. Hoje nós somos ligados com Deus através de Cristo. Ele está nos conduzindo à vida eterna. Toda astúcia que o homem pode falar, que o caminho que ele está, o lugar que ele está, e se não estiver baseado em Cristo, irmão, é mentira. É o caminho de uma escuridão, é um caminho da ignorância, porque o caminho que leva à salvação é aquele que fala da verdade e da vida, Jesus. O caminho, o único caminho que leva o homem ao céu, que leva a mulher à vida eterna. Jesus é a nossa fonte de vida, irmão. Deus é a nossa fonte também de vida. E Jesus e Deus, os dois estão ligados, irmão. É Ele que dá vida para cada um de nós nesse mundo. Quando nós ficamos afastados de Deus, ficamos em trevas, irmão. Porque o homem afastado de Deus, ele cai no pecado. Ele cai no mundo enganoso da natureza humana. Da vida natural. O homem natural, ele acaba se desviando da verdade que é Deus. Porque as coisas dessa vida cegam o homem, leva o homem para caminhos diferentes, não o caminho que leva à vida eterna. Então, meu irmão, ao dizer que ele, Jesus, é a vida, está dizendo que ele é Deus, porque só Deus pode dar vida. Então Jesus é Deus também. Somente através da fé em Jesus Cristo que podemos voltar a ter uma vida espiritual, irmão. Nascendo de novo. Ele nos une novamente a Deus e recebemos uma promessa da ressurreição da vida eterna. Nenhum outro caminho consegue dar vida, mas por meio de Jesus, ele provou
e ressuscitando, né? Dando sua vida e ressuscitando os mortos, que há a possibilidade de nós, né? E nos unirmos a Deus, porque o autor da vida não podia continuar morto. Ele ressuscitou. E assim como ele ressuscitou, nós também temos a promessa da ressurreição, a promessa da vida eterna com Jesus Cristo. Então, quem não afirma, quem não confessa com Jesus como um caminho, a verdade e a vida, esse caminho não é verdadeiro, irmão. A pessoa não confessa que Cristo é o caminho, que Cristo que salva, que Ele é o único caminho, né? Se ele colocar que Ele é o caminho e confessar, é um caminho verdadeiro, porque está de acordo com a Escritura. Jesus é o caminho, Ele afirma que é o único meio de se acessar a Deus. Não se trata apenas de seguir ensinamento, irmão, mas de seguir a própria pessoa do Senhor Jesus. Por meio dele, o ser humano pode reconciliar com o Pai. Porque ele passa a fazer morada no seu coração. Ele passa a fazer parte da sua vida. Você passa a ser o templo para a habitação de Deus, através de Jesus Cristo. Jesus habita em nós, irmão. Habita em nossa vida. Então, é isso que o irmão precisa entender, irmão. Pode ir em qualquer ministério que estão falando de Jesus. Se ele não trazer uma palavra afirmando que Jesus é o caminho, a verdade é a vida, ali não está a verdade, irmão. Quando ele fala que ele é o lugar é o caminho, que o lugar é a salvação, que só estando ali que vai ser salvo, irmão, está praticando a mentira. Porque a salvação está em Cristo. Cristo deu a sua vida por nós. Independente se você vai no ministério A, B, C, D, ele tem que falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que só por ele tem salvação. E aqueles que crer e confessam que ele é o Cristo, o Salvador, esse tem a promessa de vida eterna. Então creia que Jesus Cristo está contigo, está comigo, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. O autor da salvação, o autor da vida, aquele que deu a vida por nós e nos promete vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a mensagem, meu irmão. Há vários ministérios. Não estou falando para você sair do ministério ABCD. Você apenas fica atento. Se o seu ministério prega que Jesus é a salvação, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Ele que é o autor da vida, ele confessa que Jesus é o Messias, o Salvador. Esse é o caminho, irmão, que leva ao céu. A crença no Filho de Deus, a crença em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, creia, não fique desanimado. Jesus nunca te abandonou, nunca vai te abandonar, porque Ele está no teu coração. Se essa palavra trouxe alegria, trouxe Jesus no teu coração, tenha certeza, você está no caminho certo, que é Cristo Jesus. Que Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã, né? Que Deus abençoe e compartilhe e divulgue esse vídeo. Me ajude a divulgar o Evangelho do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, que todos fiquem na santa paz de Deus.